Senhoras e senhores, bom dia. É com muita satisfação que hoje realizamos a mesa redonda Museus, Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental, com a participação dos senhores professor Dr. Mário Moutinho, reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, situada em Lisboa, Portugal. Professor Dr. Mário Chagas, professor do curso de Museologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e organizador da publicação Museus, Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental. Informamos que, por motivos externos, o professor Emílio Jekyll Neto não estará presente neste debate, mas participará da sessão de autógrafos do livro. Registramos e agradecemos a presença de diretores, funcionários e representantes do Museu da URGS, do Centro Histórico Cultural Santa Casa, do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, dos Conselhos Regionais de Museologia da 3ª e da 5ª Região do Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul, do Memorial da Justiça Eleitoral Gaúcha, do Museu Banrisul, do Santander Cultural, do Espaço Memorial do Hospital Moinhos de Vento, do Memorial Hospital Psiquiátrico São Pedro, do Instituto Gaúcho de Tradição e da Faculdade de Direito da PUC. Professores, estudantes e pesquisadores da área de museologia, funcionários do museu e demais convidados. Convido agora o professor Dr. Mário de Souza Chagas, que possui graduação em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Licenciatura em Ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestrado em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, docente, conferencista, pesquisador da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e assessor da diretoria do Museu da República. Tem experiência na área de museologia, com ênfase em memória social, instituições de memórias e patrimônio cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: museu, museologia, memória e patrimônio cultural. Convido agora o professor Dr. Mário Moutinho, fica à vontade. Formado em Antropologia Cultural pela Universidade de Paris 7 em 1983, é reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, atua na área de Ciências Sociais, com ênfase em outras ciências sociais. Bom dia. Bom dia a todos. Então, agora a plateia está mais aquecida, né? Depois das palmas, né? Nesse frio é bom que haja algum aquecimento. Bom dia mesmo, é uma satisfação e uma alegria estar aqui com vocês, né? E, no meu caso, não é a primeira vez que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e muito menos na PUC, né? Lembrávamos ontem à noite, né? Eu tive a satisfação e a honra de participar nos anos 90, e foi a primeira vez que eu vim a Porto Alegre, nos anos 90, talvez 93, 94, de um curso de especialização organizado aqui na PUC, né, do Rio Grande do Sul, né? Algumas pessoas que estão aqui fizeram, né? 91, pronto, então está ali a Vera e a Márcia Bertotto que me ajudam a precisar a data, 91, né? Então, antes da Eco 92, né? Portanto, antes da Declaração de Caracas, Mário, viu? Então foi em 91, quando nós estivemos aqui, e foi uma experiência forte, uma experiência importante, marcante mesmo,
até porque muitos daqueles que participaram desse curso de especialização, desenvolvido em vários módulos, e eu vim ministrar um módulo de teoria museológica, muitos dos participantes deram continuidade, bom dia, e estão aí atuando ainda hoje no campo dos museus e da museologia. Então é uma satisfação, uma alegria mesmo, uma honra retornar e rever alguns colegas, né? E eu já vou passar para o Mário Moutinho, né, dar aí as boas, dar, né, saudar a plateia, mas antes de passar para o Mário Moutinho, eu digo que a nossa ideia aqui é fazer uma conversa com vocês. Nós não pensamos efetivamente em fazer uma palestra, acho que não era esse o ambiente no momento, né? Era mais uma conversa, né, com troca de comentários, troca de experiências, um pouco rever amigos, conversar com pessoas, né? E vamos ter a oportunidade de fazer o pré-lançamento desse livro, Museus, Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental. O que também me alegra muito fazer aqui, o pré-lançamento, concretamente, esse livro ainda não foi lançado no Rio de Janeiro, ele é o resultado de um seminário que nós organizamos em 2010, né? E levamos um tempo grande, foram vários percalços, mas como nós somos muito insistentes e persistentes, né, alguns dizem que somos cabeçudos e teimosos, né? Aqueles que gostam da gente dizem que nós somos persistentes, né, e temos força de vontade. Os que não gostam dizem que somos cabeçudos, teimosos, né? Então, o que serve para mostrar que o que é virtude para uns pode ser falta de virtude para outros, né? Então, o que também já indica que nós andamos sempre aí num fio da navalha, num fio muito tênue, né? Mas então, depois de 4 anos, conseguimos finalmente vencer as dificuldades e lançar, quer dizer, preparar o livro e hoje fazer aqui esse pré-lançamento. E isso tem um sentido muito especial, né, e mais especial ainda, porque um dos artigos do livro é um artigo do professor Emílio, né, e que chama-se Ações para a Sustentabilidade Ambiental no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, Rio Grande do Sul, né? Então, na ocasião, em 2010, ele esteve conosco, participando do seminário, portanto, o tema da sustentabilidade não é um tema novo aqui no Museu da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Em 2010, e as experiências que ele apresenta aqui, as experiências que ele narra, já são experiências de ponta, né? Portanto, temos plena consciência de que isso já estava aqui, bem desenvolvido. E lançar, então, o livro aqui, esse pré-lançamento, ganha um sentido bastante especial. Nós organizamos esse livro, quer dizer, fizemos o seminário em parceria, foi uma parceria na ocasião do Instituto Brasileiro de Museus, com a Fundação Oswaldo Cruz, né, lá no Rio, e então fomos, quer dizer, a Denise Studart, que é uma pesquisadora da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, a Cláudia Estorino, que hoje dirige o sítio Bulremax, e nós aqui organizamos o seminário, e também nós 3 aqui organizamos, então, o livro, né? E eu vou passar para o Mário Moutinho, fazer uma saudação a vocês, e aí depois vamos conversando algumas coisas. Por favor. Tá bom, bom dia, obrigado. Fiquei sem saber bem por onde começar. Mas já agora para me situar um pouco, portanto, o trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo destes 92 para cá, no âmbito da Universidade Lusófona, no campo da museologia, de facto ele tem sido um trabalho feito entre lá e cá. Se olharmos com atenção, metade dos professores vão do Brasil, metade dos alunos também são do Brasil, e o conjunto de ideias e de linhas de força são linhas de força que foram sempre pensadas em conjunto. Então acho que isso era importante deixar claro, que o fruto desse trabalho, desses anos na Universidade Lusófona, é bem feito em conjunto. E isso tem sido sempre uma fonte de inspiração, desde o início, desde 92,
que foi de facto o primeiro ano em que inclusive nos conhecemos, e que depois foi crescendo e foi alargando, e hoje temos uma série de projetos novos encaminhados também, e continua a ser este casamento, e tem sido bom. Então, nesse tom de conversa, né, esse foi o espírito do livro, nesse tom de conversa, o Mário não disse, mas eu vou dizer, já cometer uma inconfidência. É a primeira vez que ele está no Rio Grande do Sul, a primeira vez que ele vem a Porto Alegre. Então, está sendo assim recepcionado, né, de um modo carinhoso e afetivo. Essa é a minha inconfidência. Sim. Então, e nesse tom de conversa, né, o espírito do seminário que nós organizamos, na ocasião, Museus, Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental, e acaba sendo o espírito do livro, partia de uma questão, na verdade, né? Qual o papel do museu, né? Qual poderia ser o papel dessa instituição museu no que se refere às questões ambientais, no que se refere às questões de biodiversidade e sustentabilidade ambiental. Será que o papel do museu seria apenas registrar a extinção das espécies, por exemplo, né? Será que seria apenas um papel de conformação e de registro e de documentação da destruição, né, da natureza? Seria apenas um registro, né, documental daquilo que está em processo de destruição, daquilo que afeta os bens comuns, que afeta o ar, afeta a água, afeta a terra, né? Seria apenas um registro disso, ou o museu poderia ter um outro papel, né? O museu poderia ter não um papel de documentação e registro apenas, né, mas um papel crítico, um papel ativo, e que não estivesse conformado simplesmente na guarda do espécime raro, né, mas que poderia buscar uma outra forma de atuação. Será que o museu poderia ter compromissos com a tentativa, pelo menos, o esforço, pelo menos, né, de reverter esse quadro? Será que o museu poderia ter um compromisso de investir junto com as novas gerações na busca de alternativas para o mundo em que vivemos, né? No que se refere à água, no que se refere à partilha desse bem comum, né? No que se refere à resistência de transformar tudo em produto econômico, a água vira apenas um produto econômico, né? O ar, né, praticamente vira um produto econômico, e esses que são os bens comuns cada vez mais sendo mercantilizados, e nós nos museus vamos apenas testemunhar isso. Então esses eram os nossos pontos de partida, né? Rigorosamente partimos de uma charge do Milor Fernandes, e vale a pena lembrar o nome do Milor Fernandes, esse grande intelectual, grande pensador brasileiro, que se expressou das mais variadas formas, se expressando pelo humor, e um humor crítico, né, um humor forte, né, e que esse ano foi homenageado na Flip, né, mas o Milor Fernandes, numa charge, ele criou uma situação onde ele fala do Museu Praça Pública, né, e esse foi o nosso ponto de partida. Essa charge é dos anos 80, né, e, se eu não me engano, bom, aqui tem a data precisa, acho que 82, 83, por aí, e ele desenha a charge, mas faz um comentário na charge, onde ele diz que as máquinas de motosserra estão fazendo campanhas nos mercados para a defesa da natureza, né? E aí ele diz que já estão, quer dizer, em São Paulo, já estão cuidando de venda de oxigênio engarrafado. E aí ele vai fazendo várias anotações. Aí fala que em Tóquio já se recomendam
já se recomenda que as pessoas utilizem um olho de cada vez, fecha um, abre o outro e assim. E aí ele vai fazendo a charge, vai avançando na charge, nesses comentários, até que ele chega num ponto e diz: e eu já tive uma grande ideia, eu inventei o Museu Praça Pública, né? Então, vamos levar as pessoas para as praças públicas, cercadas, né, para que as crianças ainda possam subir em árvores, porque isso tudo está desaparecendo. Essa era a charge dele. Com um tom muito crítico, né, ele, né, desenha e faz o comentário dessa charge. Essa charge era o nosso ponto de partida, né, porque acaba que, com esse tema do Museu Praça Pública, ele nos convidava a refletir sobre o lugar do museu, né? Qual era, afinal de contas, o lugar do museu no que se refere a todos esses pontos, né? E assim foi que o seminário, então, se desenvolveu com um conjunto muito grande de participantes, um conjunto grande de intelectuais, né, de várias instituições do Brasil, incluindo, como já foi indicado, o professor Emílio, aqui da PUC, né? Na ocasião também levamos em conta a Carta da Terra, né? Então pensamos e refletimos em torno da Carta da Terra, que teve, na verdade, a participação de um brasileiro, né? De outros, mas de um brasileiro de destacada relevância, que é o Leonardo Boff, né? Teve uma participação forte na elaboração da Casa da Terra. E a Casa da Terra acabou sendo também um mote para nós muito importante, e especialmente já na etapa final da organização do livro, né? Então, esse era o nosso tema e continua sendo o nosso ponto de reflexão. Quer dizer, os museus, nós sabemos, têm uma potência muito grande. Os museus têm uma potência de comunicação completamente extraordinária. É um tema que me agrada refletir sobre isso, né? Os museus têm um papel político forte. Todo museu envolve um projeto político, envolve uma dimensão política, mas os museus não têm apenas essa dimensão política, têm também uma dimensão poética e uma dimensão de comunicação completamente extraordinária. E por isso, em virtude de terem uma dimensão política e terem igualmente um projeto poético, tem uma grande capacidade de estar no mundo e de se movimentar, se apresentar e, portanto, também de contribuir para transformar, né, num sentido conservador ou num sentido progressista, né? E daí, portanto, que o tema da biodiversidade e da sustentabilidade ambiental pode ser tratado no museu de maneira conservadora ou de maneira progressista, de maneira apenas no sentido de quem acompanha, de quem registra, de quem observa, ou de quem participa e tem compromissos com a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da qualidade do mundo. Esses dias, a Simone Flores postou nas redes sociais, né? Então, e os museus estão conectados nas redes sociais inteiramente, né? Mas a Simone postou uma reflexão de um antropólogo importante, o Viveiro de Castro, dizendo: nós temos que aprender com os índios, né? Então, depois de um grande, né, passamos tudo isso, passamos todas essas experiências, desenvolvemos um conhecimento científico como que se revela aqui nesse museu, sabemos o que é o pêndulo de Foucault, observamos o movimento da Terra, sabemos coisas extraordinárias, mas não sabemos cuidar do planeta. Não sabemos lidar com isso. Então, aprendemos coisas extraordinárias, aprendemos a chegar à Lua, aprendemos os movimentos dos planetas, mas, e junto com isso, ampliamos de modo completamente extraordinário a nossa capacidade de destruição do mundo. E o antropólogo, então, Eduardo Viveiro de Castro, né? Ele, na Flip, e aí nos convocou a uma reflexão muito simples, né? Precisamos aprender com os índios, são mais sábios do que nós, né? Porque estão aí há muito tempo, né? E com uma capacidade de preservação, de uso dos bens comuns e de manutenção e de preservação disso tudo.
mas frequentemente a nossa arrogância, a arrogância do nosso coração, a arrogância da nossa mente científica, do nosso cérebro científico, não nos permite olhar com cuidado, olhar com atenção, né? Na verdade, e eu posso falar isso, né, com alguma segurança talvez, assim, né? Nós nos comprometemos mais com o currículo Lattes e com a CAPES, né, nos comprometemos mais com isso do que com outras coisas, né? O paper virou, né, a nossa grande aposta de vida, né? Pois é, isso virou uma questão, né? É a nossa camisa de força total, nós estamos presos naquelas coisas, e aí talvez por isso os índios sejam mais sábios, estão mais livres, mais sábios, né? Livres nos variados sentidos, né? Então, quer dizer, mas eu falava sobre os projetos políticos dos museus, todo museu tem um projeto político, todo museu tem um projeto poético, né? E quando eu digo projeto poético, evidentemente não é uma poesia escrita, não é disso, é da poesia como potência de vida, dessa que se revela aqui no Museu de Ciência. O Museu de Ciência está calcado num projeto poético. O projeto poético é um projeto de comunicação, o desejo de se comunicar, né? O discurso que o museu faz se revela em suas cores, se revela em suas formas, se revela nos aspectos mais variados. É que frequentemente nós nos acostumamos a compreender que só a arte tem poética. Não, a ciência tem uma poética completamente extraordinária, né? Então, isso tudo são aspectos importantes. Mas então, assim como existe um projeto político em todo e qualquer museu, existe um projeto poético em todo e qualquer museu, também há um projeto pedagógico capaz de transformação, né? Capaz de produzir transformações. E esse tema, portanto, de museus de biodiversidade e sustentabilidade ambiental, da perspectiva que nós estamos buscando examinar, que é essa de que o museu, né, possa assumir compromissos com a melhoria da qualidade de vida, com a melhoria do planeta em que vivemos, do cuidado com o planeta, para usar uma expressão cara ao Leonardo Boff. Então, nesse sentido, o projeto pedagógico é fundamental, né? Então, a dimensão e o desenvolvimento de um projeto pedagógico. E falar num museu como esse daqui, evidentemente, ninguém tem ingenuidade de querer ensinar o ferreiro a forjar, né? Então, ninguém tem essa ingenuidade. Sabemos do que é feito aqui, sabemos da potência que tem o Museu de Ciências da PUC, sabemos da potência que é a própria universidade, né? Mas talvez o que a gente possa estimular um pouco mais, né, seja no sentido de que aqui mesmo, né, no museu como esse também, se possa fazer, né, estímulos para que outras unidades, outras instituições, outros museus possam também ter um olhar mais atento para essas questões de biodiversidade e sustentabilidade ambiental, né? Eu tenho um carinho muito grande, uma atenção muito especial para os denominados museus comunitários, os pequenos museus, né? Os museus que estão situados e que são mantidos por comunidades populares, né? Como aqui no caso tem o Museu da Lomba do Pinheiro, pelo qual eu tenho um carinho grande, né? No Rio de Janeiro eu tenho trabalhado no Museu da Maré, no Museu de Favela do Pavãozinho Cantagalo, porque eu também compreendo que nessas regiões, né, é preciso dar uma atenção especial para esses museus, para essas regiões, porque também são pequenos museus que, com poucos recursos, quer dizer, pouco impacto econômico, são capazes de produzir grandes impactos sociais, né? Então, eu sempre penso que museus como esse, onde nós estamos, têm um desafio a mais, que não é só de receber o público. Isso é importante, mas isso ainda é pouco, né?
receber o público, mas estimular também que outras experiências possam ser desenvolvidas em outras escalas, né? Nem todo museu tem que ter a escala que esse museu aqui tem, né? É importante, uma síntese disso seria assim, é importante, ao lado disso que estamos falando de biodiversidade, pensar uma museodiversidade, estimular essa museodiversidade. Museus diferentes, para públicos diferentes, para comunidades diferentes, isso tudo talvez articulado e estimulado aí numa rede. Bom, eu vou parar por aqui para a gente abrir uma conversa mesmo e também ouvir um pouco vocês, né? Como eu disse, não tem nada organizado inteiramente, estamos, né, fazendo um certo improviso, né? Ou talvez um exercício de jazz museal, talvez, né? Então, assim... Quando a Simone me deu a entender que era para falar de museologia e biodiversidade, eu fiquei mais ou menos em pânico, porque eu não tenho grande coisa a dizer sobre biodiversidade. Senão o conhecimento corrente e de facto aí não dá nada. Mas depois estive aqui a pensar que há 4 preocupações. Como é que é isto? Que há 4 preocupações que eu tinha aqui marcado e que de facto não falam da biodiversidade ambiental, mas falam da sustentabilidade dos museus. E a sustentabilidade ambiental é uma coisa, está certa, a sustentabilidade dos museus é outra, e talvez sobre a sustentabilidade dos museus eu possa dizer alguma coisa. E pensando... no fundo, se calhar é essa sustentabilidade dos museus que faz parte da sustentabilidade de todo o resto. E eu diria que hoje em dia, tenho aqui 4 e depois uma quinta, questões que eu acho que devem fazer parte do pensamento museológico contemporâneo e, inclusive, quando estamos numa universidade, devem fazer parte da formação que essas universidades dão, enfim, para os futuros profissionais. E sabemos bem todo o esforço que foi feito aqui no Brasil com a criação das 14 graduações nos últimos anos, e 3 mestrados, um doutorado e tudo o que vem aí. E eu penso que esse ensino, para que seja sustentável e possa participar então nessa discussão, passa por algumas coisas. Eu diria que o reconhecimento que as questões do desenvolvimento da cultura são elementos da responsabilidade social, onde assenta a intervenção museal. Esta responsabilidade social, ela deve estruturar, no fundo, os programas que são dados nas universidades, no âmbito da museologia, certamente nos outros âmbitos, mas no âmbito da museologia sim, até porque há aqui um passado da museologia que é um passado pesado, que é a museologia como técnica. E a gente não quer a museologia como técnica, quer a museologia como uma ciência social. E, portanto, há aqui essa dimensão de como é que podemos trabalhar na universidade, dentro da museologia, aquilo que é a sua responsabilidade social. Depois há uma outra preocupação, que também pode estruturar toda a formação, é o reconhecimento que nós estamos em uma sociedade em mudança. Sempre foi assim. Não é uma coisa do século XX, sempre houve mudança, mas muitas vezes nós ignoramos que há essa mudança. E então fazemos com o tempo cortado em fatias, como se não houvesse essa mudança, e trabalhamos dentro de cada uma delas, mas na verdade há aqui um percorrer do tempo e que faz com que essa mudança nos obrigue a pensar sempre no tempo verdadeiro, no tempo real das coisas. Digamos que há um tempo cronológico, há um outro que eu gosto bem da expressão, um tempo cairológico, que efetivamente é o tempo exato de cada coisa. E esse tempo exato é o tempo que está inserido dentro dessa própria mudança. E se nós esquecemos
que estamos a trabalhar nesse contexto de mudança, naturalmente que vamos estar desfasados, não vamos estar dentro desse tempo cairológico, não vamos estar dentro do tempo atempado do fazer e de compreender a sociedade em que estamos. Depois há também uma questão que me vem preocupando há muito tempo, confesso que sem grandes resultados, porque ainda também não conseguimos encontrar o caminho para ela. Todos sabemos e todos dizemos que o museu presta serviços, a própria definição do ICOM assenta o museu, uma instituição prestadora de serviços, mas nós que trabalhamos em museus, o que é que nós sabemos de serviços? Eu diria aproximadamente zero. E de vez em quando aparece alguém do marketing e que dá ali umas pinceladas e todos ficamos contentes. Afinal, já estamos a trabalhar nesses termos, mas não. E quando falo de serviços, o que me parece importante dentro dos serviços e que falta trazer para dentro da museologia é uma metodologia de analisar e resolver problemas. Todos sabemos que 70% do PIB no Brasil é serviços e hoje em dia nos países modernos também anda sempre entre os 70% e os 80% do PIB são serviços. Os museus são serviços. Nós dizemos que fazemos serviços, mas não temos qualquer preocupação relativamente à implementação de coisas em termos do que efetivamente hoje em dia a ciência, entre aspas, de serviços, nos poderia ajudar. Eu acho que aí há um caminho enorme a fazer. E introduzir dentro do museu esta metodologia. Não é, vamos lá, não estou a falar de terceirizações, não estou a falar de rentabilidades, tudo isso vem naturalmente associado ou não. Estou a falar de uma maneira de compreender a ação do museu. Se é um serviço, há quem saiba de serviços, nós temos de trazer essas pessoas para dentro dos museus e saber ouvi-los, pedir-lhes para eles adaptarem o conhecimento deles às necessidades dos museus, e isso é tão válido para os grandes museus como é válido para os pequenos museus. Se soubermos e tivermos em atenção algumas dos princípios reconhecidos que hoje em dia constituem a ciência de serviços, nós podemos melhorar em muito a qualidade do trabalho que é feito dentro dos museus. Lembro que ainda aqui há uma dezena de anos houve uma iniciativa académica da IBM que foi a criação de uma área ciência de serviços, management e engenharia, que não sei como é que vamos traduzir isso. Portanto, uma abordagem global de serviços, porque eles que são uma grande empresa que tem puxado pelo desenvolvimento ao longo de muitos anos, dizia: nós sabemos tudo o que é de recursos humanos, sabemos tudo o que é de marca, sabemos tudo o que é de publicidade, sabemos tudo o que é de sistemas de produção, sabemos tudo o que é de computação, mas não sabemos nada daquilo que une estas áreas. E aquilo que une estas áreas é efetivamente uma nova disciplina, que é a ciência de serviços, e isso nos falta integrar dentro dos museus, e acho que é um desafio para as universidades que dão formação na área da museologia, que saber introduzir isso. E trazer isso é um pouco, vamos só fazer um parêntese, nós trabalhamos, e quando digo nós, enfim, no campo da museologia, mas dentro de uma área da museologia que em 93 alguém denominou museologia social, sociomuseologia. E uma das características dessa sociomuseologia é exatamente acreditar que a interdisciplinaridade é importante. E, portanto, nós vamos trazer para dentro da museologia todos os conhecimentos das diferentes áreas para reforçar o próprio trabalho dentro da museologia. Por isso, por exemplo, nos nossos programas, nós temos engenheiros que vêm tratar questões de sustentabilidade ambiental relativamente aos museus, como temos pessoas da área do direito que vêm repensar a legislação, neste caso a legislação portuguesa, sobre a museologia, a partir de outros conceitos que não aqueles em que aquela legislação que existe atualmente foi criada. A que existe atualmente foi criada nos museus
do Paul Valéry, do Foucault, aqueles museus mausoléu, etc, etc. E para eles criaram todo um contexto, um enquadramento jurídico, só que hoje em dia essa museologia já não é os 100% da museologia. Hoje em dia é bem diferente. Portanto, essa interdisciplinaridade e trazer para aqui, para dentro da universidade, para dentro dos museus, essa capacidade de compreender a nossa atividade como prestadores de serviços, isso vai fazer com que a gente preste melhores serviços em melhores condições. E que haja uma transparência entre quem precisa dos serviços e quem os fornece. E hoje em dia essa relação não é assim lá muito transparente entre o que o museu faz e o que as pessoas querem. De vez em quando há ali um encontro, mas nem sempre, e vão andando por caminhos separados. Portanto, ao pensarmos estas três ideias anteriores, é evidente que nós temos que falar de formação em museologia, que ultrapassa claramente aquilo que tem sido a formação tradicional na área da museologia. Daí que há, isso nota-se nos próprios cursos de graduação no Brasil, o peso da visão setorial de diferentes áreas, portanto, aos cursos de museologia, às graduações, que vêm da antropologia e, portanto, têm a leitura antropológica do que é um museu, que vêm do design, têm a leitura do design do que é o trabalho dos museus, na verdade, isso já não existe, já não está segmentado dessa maneira. Há um museu transformou-se em grandes, vamos lá, numa grande instituição nacional, que é o museu, dos 3.500 museus que há no Brasil, não deve falhar muito, há 100 que têm mais de 30 anos, os outros 3.400 têm menos de 30 anos. Portanto, quer dizer, que fenómeno social é esse? Que importância? O que é isso? Que faz com que dos 100 museus que existiam, em 30 anos aparecem mais 3.300. Em Portugal a relação é 40 museus com mais de 30 anos, 30, 40 anos, e depois 1.500 com menos de 30 anos. Significa que há aqui uma grande mudança e que, de facto, a museologia se transformou num processo da sociedade contemporânea, desta mudança, disto tudo, muito importante. E já agora, para finalizar, a minha ciência toda, eu diria que há uma nova categoria de museus que está aí presente, que é a seguinte. Nos anos 80, quando se falava de nova museologia, estou a pensar na Declaração de Quebec, na nova museologia, quando apareceram a ideia dos ecomuseus, etc. Havia uma nova museologia, havia uma velha museologia. E houve aí anos de grande conflito. Eu sou da nova, tu és da velha, a gente não se entende, não podemos jantar em conjunto. Não, mas é verdade, havia ali um conflito grande. E depois o que aconteceu é que, no fundo, esta nova museologia chamava a atenção. Estamos num processo de mudança, a sociedade é mais ampla e existe lá fora, há mais vida para fora dos museus, e o museu é uma instituição, e voltamos a esta questão de uma responsabilidade social que foi nascendo e tomando consciência dentro dos museus dessa responsabilidade social, e as coisas foram se transformando, os próprios conceitos dentro da nova museologia foram-se alterando, e houve outras pontas de iceberg que foram aparecendo. E, por outro lado, as instituições mais tradicionais, aquelas que tinham as suas coleções e seguiam as regras do ICOM, apresentar e divulgar as suas coleções, também se foram mudando. E hoje em dia o que acontece é que é verdade que há muitos museus que continuam adormecidos, continuam em estado comatoso e assim ficarão provavelmente mais não sei quantas dezenas de anos, e é assim que vivem, deixá-los viver, não é desses que a gente nos interessa. Mas a generalidade dos museus que estão atentos ao mundo em que vivem, eles introduziram dentro das suas atividades dimensões que uns anos atrás eram específicas da nova museologia, da museologia social. E isso cria aqui um problema, que é, eu diria que a generalidade dos museus, com exceção daqueles que estão em estado comatoso, é de conjugar aspectos da museologia mais tradicional
com aspectos dessa nova museologia da responsabilidade social. E isso cria uma dificuldade acrescida. É que nós, antigamente, sabíamos muito bem o que é que era museu. Eram anos tranquilos, toda a gente sabia, é museu ou não é museu? É museu ou não. Hoje em dia ninguém sabe. E isso ninguém sabe porquê? Porque é uma nova categoria de museus, que eu diria que são museus complexos, não pela complexidade do trabalho que executam, mas pela complexidade da articulação dos conceitos que conformam as diferentes atividades dentro desses museus. Nós convivemos dentro desses museus com as pessoas mais preocupadas, e ainda bem, com a catalogação, a documentação, a preservação, etc., etc., e que fazem o seu trabalho excelente, e no gabinete ao lado, ou dentro do próprio gabinete, se for um museu mais pequenino, está um outro que está a trabalhar com os museus de comunidade, está a ver qual é a sua relação. E essas duas pessoas estão a trabalhar na mesma sala. E então isso faz dar aqui uma nova complexidade à questão dos museus, que no fundo resulta deste crescimento dos 3.400 museus nos últimos 40 anos, que criam um novo problema, que é de enfrentarmos essa complexidade. E aí também, e já porque também estamos dentro de uma universidade, é evidente que é essa complexidade que tem que estar no centro da formação dos novos profissionais dos museus. Não propriamente aqueles que já estão, que mais ou menos através da experiência, que nem sempre é experiência, é mau hábito, vai crescendo, mas sobretudo para criar uma geração de profissionais que consiga projetar o seu trabalho no futuro. E o seu trabalho no futuro é esses museus complexos, onde estas tensões existentes entre diferentes maneiras de entender o lugar dos museus está presente. Então, quer dizer, há aqui um grande desafio que a universidade se adapte, e a gente sabe que as universidades geralmente são instituições muito refratárias à mudança, gostam muito de ir uns anos atrasados, umas décadas atrasadas em relação à sociedade, mas aqui, pelo menos no campo da museologia, acho que os dados estão mais que lançados, e, portanto, há aqui um caminho e uma linha de orientação, que é de formar as pessoas para esses museus complexos por causa desses conceitos que se articulam e que fazem a vida aqui dos 3.400, nós dos 1.470, que são, de facto, a realidade dos museus. Já agora, para concluir, e já falei demais, não é? Muitas vezes é sempre falado com uma palavra que é a proliferação dos museus, como se a proliferação fosse uma doença, uma infecção. Mas eu lembro, até porque eu venho do mundo rural, quando pensamos, por exemplo, no desporto, é evidente que em todos os países, eu não percebo nada de futebol, mas para este caso o que eu sei é suficiente, há os grandes clubes, que são uma dúzia ou duas dúzias ao nível de um país, e depois há dezenas de milhares de pequenos clubes, onde efetivamente a prática do desporto e a relação com o desporto e a aprendizagem do trabalho em equipe e tudo isso se faz ao nível dos lugares mais pequenos, das comunidades, tudo isso. E a realidade, eu diria, do desporto e do futebol não é esses 10 grandes museus, esses 10 grandes clubes de futebol, mas é toda ela que está dispersa. Eu não viria à ideia de ninguém dizer, mas aquela aldeia não tem que ter um clube de futebol, porque o clube de futebol é o Flamengo ou Vasco, ou não sei o quê. Não, acho que nós também nos deixamos muitas vezes, como é que se diz, castigar por esta ideia. Nós vivemos num mundo de proliferação de museus. Não, acho que antes, pelo contrário, é importante que a museologia esteja um pouco por todo lado, seja um instrumento de trabalho para cada um, da mesma maneira que ao nível do desporto são essas pequenas instituições que fazem. Podemos fazer o paralelo, os grupos de teatro, aos grandes grupos de teatro, os grandes teatros nacionais, tudo isso, mas depois na prática, na sociedade, no país inteiro, são milhares de outros teatros que existem, e são eles que dão a forma e a vida. E são a realidade do teatro num país, é esse que está no âmbito da sociedade. Da mesma maneira em relação aos museus, em relação a muitas das nossas atividades, em relação até à saúde, se quiserem, que há estes dois níveis, mas
por favor, que se acabe com esta ideia de proliferação e que estes 3.400 museus são museus a mais. Não, é isso que expressa a realidade destas preocupações a todos os estratos sociais e um pouco por todo o território. E é isso que me parece que é interessante e desafiante na museologia. Estarmos a viver um momento em que, de repente, uma coisa que era relativamente adormecida ganha uma vida, uma dinâmica, um lugar nas sociedades contemporâneas, que não é naturalmente só aqui, mas enfim, porque todos os países estão seguindo processos destes em que a cultura, entre aspas, ligada a tanta coisa, toma um papel cada vez mais importante. Era mais ou menos por aí. Você, aqui seguindo no nosso jazz museal, né, nos nossos improvisos, eu pego, Mário, também a partir desse último ponto que você levantou, né, acho estimulante pensar o museu como uma prática social, né, e pensar o museu não como algo que esteja na ordem do extraordinário, né, mas pensar o museu no ordinário, né, no cotidiano, no ordinário das nossas vidas, no cotidiano, como uma coisa que se dá, ou que possa se dar ali cotidianamente, né. E os dados que o Mário apresentou aqui, né, assim, contextualizando um pouco mais esses dados, né, o museu mais antigo no Brasil, e ainda vivo, né, em atividade, nós sabemos, é o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que foi criado em 1818, por ocasião da vinda da família real portuguesa para o Brasil, né. Não foi o primeiro museu criado, mas é o mais antigo ainda existente, né. Naquele momento ali, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, nós temos, né, 2 museus, uma experiência de pouquíssimos museus. Portanto, o início do século XIX se dá com 2, 3 museus, né. Quando nós chegamos no Brasil ao final do século XIX, né, nós chegamos a 10 museus, 12 museus. Era possível contá-los nos dedos, né. Então, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, Museu Paraense Emílio Guild, Museu Paranaense, né, aqui no Sul, né, um museu, aliás, pouquíssimo estudado e pouquíssimo falado, de extraordinária importância, o Museu Paranaense, e frequentemente ocultado. E, além disso, o Museu Paulista, né, e depois Museu do Instituto Histórico e Geográfico, Museu do Exército, da Marinha e alguns outros, né, poucos, se incluímos aí na categoria de museus o Jardim Botânico, enfim, chegaríamos ali a 10 museus. E esse é o quantitativo de museus com o qual entramos no século XX, né. E chegamos ali nos meados do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, com 150 museus, né? Esses são os dados bem concretos que o Mário aqui apresentou. Mas era isso. Existe um guia de museus publicado em 1958, que dava exatamente esse dado, 150 e poucos museus ali em 58. Né? E hoje, portanto, de 58 até hoje, são 3.200, 3.400 museus. Né? O que é isso? O que está acontecendo? Mas aí vem alguns e falam que, nessa questão da proliferação, como se fosse, né, pejorativo e inadequado. Agora, se nós usássemos um dado comparativo com Portugal são quantos museus? 1.500 museus. Se nós usássemos um dado comparativo, nós já poderíamos compreender que não tem nada de extraordinário no número que nós temos, porque Portugal, em termos de território, é 18 vezes menor do que o Brasil. Né? Hein? Se nós fôssemos pensar comparativamente, né, e se pensarmos em termos de população, né, o Brasil tem uma população, aí eu não sei quantas vezes maior
do que Portugal. Mas se nós olhamos para os Estados Unidos, são 18 mil museus nos Estados Unidos, né? Então, e aí, frequentemente nós vemos alguns políticos, alguns desavisados e mesmo, né, alguns um pouco mais afoitos, que chegam para dizer, não, tem muito museu. Outro dia eu vi uma crítica num jornal no Rio de Janeiro, onde a pessoa fazia uma contabilidade entre os museus existentes no eixo Rio-São Paulo. Ele dizia, tem muito museu, tem mais isso, mais aquilo, e falando dos museus como se fossem custosos, como se fossem... hein? Nós fomos para um debate, que a Simone até me disse que já está disponibilizado aí na rede. Eu fui para um debate na TV Futura, né, na sala de debate, e aí aconteceu uma coisa curiosa, porque um dos debatedores, né, logo no começo do debate, disse os museus são comparáveis a campanhas políticas e ao terrorismo. Gastam dinheiro, servem para gastar dinheiro. As campanhas políticas, mas isso está na rede. Aí ele diz, as campanhas políticas gastam muito dinheiro, e o terrorismo gasta dinheiro, e os museus estão nessa mesma categoria. Evidente, eu estava ali no debate, eu não podia ficar calado, eu tinha que me manifestar. Evidente, eu não podia. Digo, olha, sinto muito, né? Quer dizer, pôr os museus nesse mesmo grupo é não entender nada de museu, né? Não perceber nada, porque o que a campanha política faz é desperdício orçamentário. O que o terrorismo faz é assassinato, né? Agora, o que os museus produzem são contribuições sociais, são transformação, possibilidade de transformação. Os museus são a celebração da vida, da potência da vida. E não é o caso do terrorismo, entendeu? Que é a aposta na morte. Então, são coisas muito distintas, né? E aí, é evidente que o debate foi ficando mais, né, aquecido, mais interessante, mas foi um bom debate, né? Mas exatamente isso, né? Quer dizer, 3.400 museus não é nada, né? Se nós aprofundamos ainda a análise, 21% dos municípios brasileiros apenas têm museus. E o estado do Rio Grande do Sul é aquele que tem a maior densidade e a maior dispersão, né? Aliás, o Rio de Janeiro acho que tem a maior dispersão. O Rio de Janeiro é que tem mais museus por municípios, né? Mas o Rio Grande do Sul estava bem nesse sentido, né? Mas é o que tem mais densidade, no sentido de que tem mais museus por número de habitantes. Mas apenas 21% dos municípios brasileiros têm museus, ou seja, 79% de municípios não tem museu ainda, não tem essa experiência. Mas, curiosamente, de outro lado, né, mesmo pessoas que nunca tiveram a experiência de visitar museu, né, têm o museu no seu imaginário, né? Quer dizer, tem uma imaginação acerca do que pode ser, né, das possibilidades de uso e usufruto do museu e etc. Então, tem aí uma imaginação sobre isso, né? Então, enfim, são aí algumas reflexões que nós podemos trazer. Mas vamos ouvir vocês um pouco para a gente continuar na conversa. Bom dia a todos. Molinaro, professor na Faculdade de Direito, programa nossa pós-graduação, e um entusiasta, não sou museólogo, mas um entusiasta dos museus e principalmente da cultura que formata um museu. E eu gostei muito do professor Mário, falou alguma coisa aí que ficou meio desapercebido, me parece, mas que me parece que, para se tratar de museu, sustentabilidade, e o tema da proteção ambiental é um tema muito caro para mim, eu venho escrevendo sobre isso, e o senhor fez uma pequena observação que me parece que deve ser trazida aí para a discussão, que e principalmente porque está intrinsecamente vinculado ao museu, que é o manejo do tempo. E o manejo do tempo, o senhor me falou em Kairos. Esse Deus maravilhoso que contrapõe-se a Cronos, desse tempo linear, devorador de suas filhas, né? E esse Kairos não, e é isso que eu acho que os museus, quando pensam em sustentabilidade, principalmente, quando se trabalha com sustentabilidade em todas as suas dimensões, Kairos, esse tempo, esse Deus do eterno retorno, esse Deus das memórias exemplares, é que deve ser privilegiado.
em detrimento de Cronos. O problema é que a civilização ocidental é Cronos. Né? Então nós temos que ressuscitar e resgatar. Eu fiquei muito feliz quando o senhor falou exatamente nisso, porque nós precisamos resgatar esta memória de Kairos. Né? Talvez esse Deus esteja realmente sendo necessário estar mais presente junto conosco, e eu fiquei muito feliz de ouvi-lo. E eu acho que para isso, eu acho que sustentabilidade é Kairos. Né? E degradação ambiental é Cronos. Essa linearidade, né, permanente, contínua, e o resgate, portanto, desse tempo de eterno retorno, nesse tempo de memória exemplar, é o que pode nos ajudar, porque só se pode pensar em sustentabilidade pontualmente. É impossível pensar sustentabilidade em ambiente global, mundializado. O planeta não suporta a ideia de sustentabilidade, a dimensão econômica não suporta essa ideia global. Nós podemos fazer isso pontualmente. E aí a reunião dessas ações pontuais é que pode, sem dúvida nenhuma, cooperar para reduzir um pouco o processo de degradação, que já está praticamente consolidado, pelo menos para os próximos 20 ou 30 anos, aí, até chegarmos ao colapso ambiental. Mas Kairos pode nos ajudar muito, e pensar em Kairos. Eu fiquei muito feliz de ouvi-lo nesse sentido. Era só essa contribuição que gostaria de dar. Né? E aí, mas já dialogando com isso, eu lembro, nós tivemos uma experiência no Museu da Maré, né, que exatamente é, vamos dizer, a vivência de Kairos ali, né, porque o que aconteceu no Museu da Maré é que é um museu na favela da Maré, né, no Rio de Janeiro, uma favela, né, que tem 130 mil habitantes, é uma coisa, né, difícil até de se pensar. É evidente que esse museu não trabalha com 130 mil habitantes, ele está numa região específica da Maré, num pedaço da favela chamado Timbal. Bom, mas ali, quando da instalação desse museu, numa antiga fábrica de artefatos de navio e tal, as discussões iniciais nos levaram para o tempo, como tratar o tempo, como lidar com o tempo. Né? E eles tinham tido quer dizer, eles vinham de uma observação ali, o grupo de moradores vinham de uma observação que era o próprio nome da favela, a favela da Maré. E por que era da Maré? Pelo movimento da maré. A maré sobe, a maré desce, a maré sobe, desce. Então, e tinham trabalhado uma pequena exposição baseada nesse movimento da maré, de ir e vir, quer dizer, os 4 tempos da maré. Né? Sobe como se parasse, volta como se parasse, e aí... E tinham também trabalhado um calendário, né? Mas era um calendário com fotografias de moradores da favela e tal. E, a partir dessas duas experiências, do trabalho com a força da maré e do calendário, né, foi que se concebeu a própria exposição do museu, que é um tempo circular, né, um tempo diferenciado, porque ela trabalha com 12 tempos, onde é o tempo do medo, o tempo da fé, o tempo da criança, o tempo da feira, o tempo do cotidiano, o tempo da festa, né, o tempo da violência. E com esses tempos, na verdade, agora a exposição se estrutura, e quando eles renovaram a exposição, mexeram em todo o museu, mas mantiveram os tempos, quer dizer, essa estrutura, se é que se pode chamar de estrutura, né, mas esse conceito, né, de um tempo que está circulando ali no museu, permitiu que eles renovassem a exposição, mantendo esse formato. Né, quer dizer, boa essa observação, porque permite a gente... Claro, não, mas o senhor destacou, pôs, né, em relevo, então, que permite a gente aprofundar um pouco como é possível, né, concretamente, levar para os museus essa discussão e trabalhar, né, pontualmente, né, ainda que pensando globalmente, né, mas sabendo que ali pontualmente a gente pode também interferir. Alguém mais quer se manifestar? Bom dia, em primeiro lugar. Eu gostaria, sim, que vocês pudessem colocar os nossos museus. Eu acho que uma questão vital para a sustentabilidade seria esse trabalho do diálogo, dessa possibilidade dos museus não trabalharem como ilhas isoladas, dos museus trabalharem mais em conjunto, dialogarem,
mais em coleções, dialogarem mais em assuntos, dialogarem mais. Como poderíamos, né? Qual a possibilidade para que isso aconteça de forma mais... Os museus pensarem em conjunto soluções, né? Porque se os museus trabalharem sozinhos, isolados, aislados, eu penso assim que não há uma saída. Eu acho que não tem como se pensar num futuro de uma estratégia de levantar pequenos museus, de dar condições para esses pequenos museus nesse universo enorme de grandes museus se sobrepondo aos pequenos museus. Como vocês pensam essa questão dessa sustentabilidade? Eu falo uma coisa, entro na conversa aí. Bom, veja só, eu diria assim, talvez o ponto de partida seja a gente compreender que os museus são feitos por pessoas, né? Eles não existem no abstrato, não são uma entidade que esteja pairando sobre nós, né? Então, concretamente, os museus são feitos por pessoas, né? Somos nós que aí atuamos nos museus. Um movimento como esse só pode acontecer se nós quisermos, né? Se nós estivermos interessados em fazer, se nós estivermos interessados em nos reunir, em conversar. Quer dizer, a conversa entre os museus é uma conversa entre nós. Nós é que precisamos abrir espaço nas nossas agendas para conversar, né? E para identificar possibilidades de intercâmbio, de cooperação, de colaboração, como fazer, né? As redes, exatamente. Eu tenho observado que nesses denominados museus sociais, isso vem acontecendo. Eu venho de uma experiência no sábado passado, né, onde a rede de museologia social do Rio de Janeiro, nós criamos uma rede de museologia social, mas também existe aqui no Rio Grande do Sul uma rede de museologia social, mas essa rede de museologia social, reunimos no sábado um grupo de 30, 40 pessoas no máximo, né, mas havíamos recebido um pedido de um grupo de um município no Rio de Janeiro, que é Cachoeira de Macacu, e os colegas desse município de Cachoeira de Macacu haviam solicitado, num dos encontros da rede, há 2 meses atrás, que a rede se reunisse lá em Cachoeira de Macacu, né, porque eles tinham interesse em trabalhar o Museu da Umbanda, né, então queriam investir na criação desse Museu da Umbanda, que não existe ainda, tal, está com uma ideia na cabeça. E nós levamos a rede até lá, fomos todos juntos, né? A universidade onde eu trabalho, a Unirio, cedeu um ônibus, reunimos um grupo de estudantes, professores, pesquisadores, trabalhadores de museus e fomos até lá, né? Fizemos lá a reunião e, enfim, nos aproximamos do assunto e qual era a ideia deles? Era criar, na verdade, esse museu numa antiga tenda de Umbanda, é a mais antiga tenda de Umbanda do Brasil, que é uma religião brasileira, né? A gente foi criado em 1908, e visitamos aquilo, etc., visitamos a casa ali do criador, e aí depois o grupo de Cachoeira de Macacu nos levou a uma igreja católica, então visitamos a igreja católica, em seguida descemos, passamos num lugar onde tem uma prática do Santo Daime, mas não pudemos visitar porque estava fechado, e fomos a um terreiro de candomblé, que é diferente da Umbanda, evidentemente. E fomos a um terreiro de candomblé, né? Visitamos o terreiro de candomblé, almoçamos, tal, e voltamos para uma escola para discutir a rede e o que seria feito e tal. Na primeira rodada ficou claro que o que eles queriam não era bem o Museu da Umbanda. O Museu da Umbanda era um pedaço. O que eles queriam era uma outra coisa. E a proposta que surgiu foi, vamos trabalhar um museu de percurso da religiosidade, né? E abrimos para a religiosidade, né, onde o Museu da Umbanda poderá ser um pedaço, mas a Igreja Católica, se quiser, poderá fazer um outro pedaço. Mas a rede surgiu nessa colaboração, quer dizer, foi esse espírito colaborativo que serviu para contribuir com os colegas de Cachoeira de Macacu para isso. Agora, mas isso só é possível se eu pessoalmente abrir, no meu tempo, uma brecha.
se eu abrir em mim um espaço para isso, né? E surgiu lá na rede uma outra coisa que eu estou achando completamente extraordinária e apostando, né, algumas fichas nisso, né, ou muitas fichas, porque foi o seguinte, depois de, já numa reunião anterior, depois de alguma reflexão, nós nos perguntamos, bom, o que é que nós temos nessa rede, né? Uma rede que se reúne de 2 em 2 meses, nós não temos dinheiro, até gastamos dinheiro com isso, porque, né, nos encontramos onde há, quer dizer, quando não temos um ônibus, nós é que pagamos as passagens, nós é que pagamos o nosso almoço. Então, o que nós temos? Nós começamos a pensar, bom, não temos capital, mas temos cabeça, né? Muita gente ali pensa, né, ao seu modo, ao seu jeito, mas conseguimos pensar algumas coisas. Então, começamos a pensar o seguinte, que seria possível fazer um edital, e eu estou divulgando isso em todo canto onde eu posso, né, para a gente, não por meio do poder público, né, se o poder público meter a mão nisso, vai dar errado, né, tem que dizer claramente, entendeu? Então, não é para o sistema fazer isso, entendeu? Não é para o sistema fazer isso. Então, é assim. Mas o que é que nós percebemos? Nós podemos fazer uma espécie de edital, uma chamada, onde museus poderão se candidatar, né, ou processos museais, né, iniciativas em movimento poderão se candidatar, e a nossa rede poderá disponibilizar aquilo que nós temos, que é o nosso conhecimento, né? O que nós vamos oferecer às pessoas, né, é o nosso conhecimento. Nós temos algum conhecimento, temos, né, pessoas que se reúnem, tem bibliotecário, arquivistas, museólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, né, opiniólogos, e aí tem vários. Opiniólogos não é uma invenção minha, não, é uma invenção do motorista do Gilberto Freire. O motorista do Gilberto Freire, numa discussão lá em Pernambuco, depois que todos os zoólogos se apresentaram, ele disse, eu não sou museólogo, nem antropólogo, não sou sociólogo, mas eu tenho opinião, eu posso dar minha opinião, eu sou um opiniólogo. Era a doxa, a encarnação da doxa. Então. Mas, enfim, temos o grupo, e o grupo, então, decidiu que, né, vai partir para essa experiência, quer dizer, chamadas onde a nossa oferta para o primeiro, segundo, terceiro lugar é o nosso conhecimento, o nosso know-how. E temos certeza de que isso... Olá, Mel. Tudo bom? Temos certeza de que isso poderá ter impactos, utilidades, porque muitas vezes o grupo recebe recursos de um edital qualquer e tem dificuldades na operação com aquilo. Então, eu penso que essa sua questão ela é importante, mas ela não é uma questão para os museus, é para nós, né? Como é que nós, né, trabalhadores de museus, como pesquisadores de museus, podemos nos reunir e partilhar coisas e experiências, né? Eu conheço experiências, inclusive, de determinadas sucatas de museus que servem para outros museus de modo completamente extraordinário, se formos capazes de operar com isso, né? Acho que essa atitude ela tem sobretudo a ver connosco, que é uma pessoa de descolonizar a nossa própria ideia do que é museu. E aí abrem-se uma série de portas. Agora, enquanto continuarmos a ter a ideia, isto é museu, isto não é museu, isto é museu, isto não é museu, criando e cobrando toda a possibilidade de uma pessoa mudar as coisas ao tempo e ao jeito que é necessário, é difícil, mas a primeira obrigação, eu diria, a obrigação de falar, que é uma pessoa de descolonizar esta ideia que todos sabemos que é museu, é isto, é aquilo. Não, quer dizer, temos que declaradamente pôr de lado essa ideia. Eu lembro-me que na declaração do Rio do ano passado, do encontro do MINOM, o MINOM é um movimento internacional para a nova museologia, que ele foi criado no Quebec em 84 e que hoje é uma organização afiliada do ICOM. Nessa... Mais uma vez, e o Mário Moutinho é um dos fundadores do MINOM, né? Ele esteve em Quebec em 84, que agora faz 30 anos. Tá bom. Não, mas então... não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer a declaração do Rio de 2013
é certamente um dos documentos mais interessantes que foram produzidos pelo MINOM. E foi dos mais interessantes pelo seguinte: havia uma muito pequena participação da academia neste encontro, mas havia mais de 30 representações de diferentes museus comunitários, museus sociais, enfim, todos esses tipos de museus. E essas pessoas tiveram a possibilidade de pôr na mesa, de facto, aquilo que queriam, sem serem manipulados pelo poder da academia, que às vezes se mete no meio de uma destas reuniões e leva as coisas logo para um determinado... Não. E houve coisas que estão nesse texto, que eu acho que é um texto obrigatório, quem trabalha em museus, de ler, e está na página do minom.net, está lá e está em muitas redes, que houve alguém que disse a maneira... os museus são feitos ao jeito de cada um. Não é? Fazer um museu ao seu jeito. E ao seu jeito é, de facto, uma pessoa aceitar que está a fazer e está a trabalhar naquele museu de acordo com o contexto em que está a fazer, com o pensamento e com a colaboração daquelas pessoas e não de outras pessoas imaginárias. Esse seu jeito, quando uma pessoa aceita esse princípio, é legítimo eu fazer um museu ao meu jeito, aí nós entramos nessa possibilidade de descobrir os caminhos que são adequados a cada momento, a cada situação, a cada grupo, tudo isso. Fazer um museu ao seu jeito, acho que é uma das frases que lá está, que efetivamente reduz. O que é naturalmente escandaloso para outras pessoas. Dizer que se pode fazer um museu ao seu jeito, não é? Para muitos é escandaloso, para outros não é nada, antes pelo contrário, é a realidade, é o possível, é aquilo que está junto à nossa capacidade e à nossa possibilidade de trabalhar. Posso fazer publicidade? Pode. Já que falei do MINOM, a próxima conferência, deixo-vos aqui o convite, vai ter lugar de 6 a 11 de outubro, em Havana, e há uma enorme participação de pequenos museus comunitários, de iniciativas locais de museologia, que vão estar na primeira parte. Há imensas comunicações e há uma maneira de uma pessoa ir a Cuba sem ter que ir a Varadeiro. Vai e pode estar com as pessoas e conviver com elas nas áreas que nos dizem respeito. Portanto, é de 6 a 11. Quem quiser informação tem na página MINOM, M-I-N-O-M, Movimento Internacional... Não, isso não dá. Está noutra linha. Minom.com, tem lá a informação, tem lá o formulário de inscrição e, inclusive, até foi conseguido que há várias possibilidades de acordo com os recursos financeiros de cada um. Portanto, desde 50 euros o custo da conferência, portanto, $50 o custo da conferência, e depois cada um se vira para dormir onde puder, até ao oficial, que custa $160 por noite, e que isso é para as pessoas do Icofome, porque esses é que têm muito dinheiro. Nos museus nos museus comunitários ninguém tem dinheiro para ir para um hotel de 160, mas tem como ir para alojamento em famílias e para os hotéis mais baratos que há, e portanto fazer esta dia. E eu soube, inclusive até que aqui do Rio, daqui do Brasil, a viagem para Cuba é relativamente barata. Mas quanto mais passa o tempo, mais caro fica. Portanto, falar de museologia social, tudo isso, naquele contexto, acho que é um desafio, acho que vai ser interessante ter ouvir o que é que os colegas em Cuba têm feito estes anos e como é que eles vivem essa experiência de ter essas instituições culturais, museológicas, etc., a funcionar. Acho que vai ser um excelente encontro. Publicidade feita. Bom, Simone já está nos dando sinal aqui para o encerramento, né? E, bom, da minha parte, eu adorei estar com vocês, adorei essa conversa, então, né, espero que tenha sido também agradável para vocês.
antes de finalizar, eu queria ler um trecho da Carta da Terra, um pedacinho só da Carta da Terra. Então, que é assim: estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva, ao mesmo tempo, grande perigo e grande esperança. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global, fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade de vida e com as futuras gerações. Então é isso. Obrigado pela presença.